dele é muito amplo, muito amplo. Eu estou há 20 anos no turismo, para terem uma ideia. Vi um treinamento dele, que eu levei ele para Florianópolis e depois Porto Alegre. E eu vou dizer que depois daquele treinamento eu não sei absolutamente nada de Caribe. Então, realmente, vocês vão pegar um conhecimento diferente e a forma que ele fala já é uma forma de venda. Vocês já vão pegar, até o que ele vai falar, o jeito que ele vai falar vai ser útil para vocês, repassarem para os clientes de vocês. Vai ser um conhecimento, vai ser aquele conhecimento chato. Isso aqui é uma praia, aqui é a zona hoteleira. Não, ele vai dar um conhecimento para vocês de uma forma mais direta e pensando em venda. Que o que a gente precisa é resultado em vendas, né? Então, contem com a gente. Temos a equipe da Gastur no Brasil inteiro disponível para ajudar vocês. A minha base aqui de Porto Alegre está disponível para ajudar vocês. São todos extremamente preparados. Tem no portal também. Quem não tiver o portal pode procurar a gente. O portal está disponível. O portal vocês têm autonomia para fazer absolutamente tudo. Até visto cubano vocês têm no portal. Então, imagina que o portal é completo. Sério? mesmo. Tá com visto cubano agora? Nossa! Tem visto cubano no portal. É o portal mais completo tranquilamente. Então, conta com a gente, aproveita o treinamento, espero que agregue bastante para vocês e eu tenho certeza absoluta que vai, tá bom? Obrigado, pessoal. Beleza. Olha, tinha mais gente, vamos esperar uns 5 minutinhos, gente, para o pessoal entrar. Estou chamando nos grupos aqui que tem mais gente. Bem mais gente que se cadastrou. E aí a gente começa, vamos dar uns 5 minutinhos aí, e aí a gente... Ô, suporte, dá uma liberada no microfone enquanto isso, para o pessoal falar. Até as 4h05, pode ser? Liberou? Vou assistir no carro. Você eu não escuto. Fala, Nacira, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Tudo bom, e você? Não ia perder por nada. Foi a primeira pessoa que eu fiquei de olho para ver se entrava. Até que a gente combinou antes, eu falei com a Aline, eu falei, ai da Nacira se ela não for uma das primeiras a entrar. Tô no carro, ó. Tô indo para casa. Aline, Tava batendo seu áudio perna. tá fechado. Aline, seu áudio tá fechado. O áudio da Aline fechou. Aê! Nada. É que o meu suporte tem alguma coisa contra mim, sabe? Antes eu entrei também, fiquei falando, agora tá liberado. Tá tudo certo. Gente, sejam todos bem-vindos. Vamos deixar liberadinho até as 4h05 áudio para todo mundo. E aí depois a gente fecha e começamos esse treinamento TOPS aí com o Iago. Ele já deu o ar da graça, né? Quem mais quer dar um exemplo, gente? Eu gosto de ver os rostinhos de vocês, gente. Me deem um ar da graça. Abre a câmera, vamos ser felizes. Eu só vejo você. Oi, Damiana! Oi, Ani, adoro! Vamos abrir, gente. Coisa boa ver o rosto de vocês. Oi, Ismael, tudo bom? Eu gosto... Sabe por quê? Porque assim, é horrível. Oi, Liege, Johnny. Oi, Gabi. Eu não vou conseguir falar, mas a Mariana. Ai, que lindo! Sênia, André. Assim que eu gosto, gente. Aberto. A gente se enxerga, né? Ângela. Coisa boa. Senão a gente fica falando com uma câmera só. Agora eu estou falando com vocês. Olha que legal. Vai ser muito bacana. A Eliege lá de 3 de maio, né, Eliege? Minha cidadezinha natal. Querida. Nossa, olha, desde que começou a pandemia não fui para lá. Meus sobrinhos estão enlouquecidos pedindo pela Didi. Tem que dar jeito de... Vamos ver aqui. Eu estava na aula, viu, Aline? Estava fazendo a aula? Fazendo meu 1.6, que eu faltei semana passada, quinta e sexta. Aí agora eu estava correndo para me tomar o rumo, né? Olha aí, ó. Aí dei pause para vir aqui agora. Muito bem. Depois tu volta para a aula e termina. Damiana no curso Mapa de Vendas Pro. Olha a Érica, lá de Cancún, Érica! A Érica do Executivo. Abre o teu microfone, Érica. Cadê ela? Tá ali embaixo. Aí, oi, ó. tudo bem para todo mundo? Eu tô com muitas saudades de ver vocês. Oi! Eu entrei aqui também para ver vocês também um pouquinho. Matar essa saudade, né? A Érica é do Receptivo. Eles têm um receptivo maravilhoso lá também, né, Érica? E quando tu quiser, inclusive, um receptivo assim, ó,
top de linha para fazer os teus privativos. Ó, são os indicados para fazer isso. Gente, vamos começar então. Eu vou pedir para a Isa fechar aqui o microfone de todo mundo. Um beijo para todos. E eu vou começar a fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, então vamos começar. Rafa e Iago, se quiserem abrir as câmeras de vocês agora. Vamos lá, eu vou apresentar em primeiro lugar por que a gente está fazendo essa parceria, por que a gente resolveu fazer esse treinamento, tá? A primeira coisa é que a gente sabe que as vendas estão começando a retomar devagarinho, né? E a gente pensou assim, beleza, vamos fazer alguma coisa bacana para as agências de viagens, ajudar a voltar a vender, mas tem que ser primeiro um lugar que seja aberto para as agências poderem já vender, né? Então, a ideia realmente é pegar destinos abertos, e a gente sabe que o México está aberto para brasileiro. Então, o Iago ele vai dar um super treinamento. Eu digo super treinamento porque é um super treinamento mesmo, tá? O Iago ele é coordenador de produto da Gastur Brasil e ele manja, assim, ó, demais de Caribe, tá? Ele já conhece praticamente todos os hotéis. Se ele não conhece todos, faltam muito poucos para conhecer. E ele vai dizer que não, mas é verdade. E ele sabe muito mesmo, tá? E a ideia qual é, gente? É a gente fazer esse treinamento, ele vai nos ensinar a vender. Porque a gente sabe que tem várias regiões, ó, ele vai falar mais para vocês, ele vai falar as diferenças entre umas, o que é importante vocês falarem para o passageiro de vocês para aprender a vender esse destino. E no final ele vai trazer oportunidades para a gente já sair do treinamento vendendo. Porque de nada adianta a gente fazer um treinamento maravilhoso se não tem alguma coisa legal e que faça sentido a gente vender em seguida, para aplicar o que foi aprendido. Então a ideia é essa. Faz o treinamento, depois aplica com as oportunidades que ele vai trazer. Tá repassando para vocês, pessoal. Desculpa, Koba, vamos lá. Tá repassando para vocês, pessoal. Quer falar? Fala. Não, que aí temos o Rafael da Gastur também, que está aqui conosco, que ele é o gerente aqui do Sul, do Brasil, que também vai falar junto com o Iago lá no final sobre as oportunidades para ajudar também vocês a venderem. Perfeito. Iago, eu vou começar aí, passo para ti, para começar o treinamento, te apresentando, tá? A gente segue um fluxo legal. Bom, pessoal, para quem não conhece a Gastur hoje ela é a operadora mais antiga do Brasil, ela tem 67 anos. E eu falo pro pessoal, é importante a gente bater no peito e falar que é a mais antiga e que é a empresa que está sempre se inovando e renovando também, porque não é qualquer empresa que dura 67 anos. E em meio a uma pandemia que a gente está passando e tudo mais, eu sei da insegurança que muitos têm aonde comprar, com quem comprar. Então, é uma empresa extremamente sólida. Hoje nós somos a segunda maior operadora do Brasil. Estamos praticamente em todos os estados brasileiros. Todos os estados. Somos top de vendas de MSC, Costa, Norwegian. Nosso movimento de nacional de vendas é enorme também, assim como o Caribe. A gente dá aula de Caribe. Operador oficial de Copa do Mundo, já vai fazer 5 Copas do Mundo. A gente está indo para a 5ª agora no Catar. Operador oficial de Olimpíadas. Então, é uma operadora que é muito completa. Ela não é perfeita, como não existe nenhuma empresa perfeita, não existe nenhuma operadora perfeita, mas eu digo tranquilamente que o que a gente oferece, a gente entrega muito bem feito. Que é importante para os passageiros de vocês e para as agências de viagens, né? Não ter problemas. E se tiver problemas, a Koba já teve alguns problemas durante uma viagem, sabe que a gente está lá e a gente resolve muito rapidamente. É primordial para a gente o quê? A agência de viagens estar muito bem apoiada e muito bem segura para fazer a venda, né, Koba? Até eu posso dar, já tive 2 exemplos bem, como é que se diz? Bem fortes, assim, que foram bem assessorados. O primeiro foi quando uma passageira quebrou a perna em Punta Cana, né? A passageira quebrou a perna e o seguro não dava atendimento para ela, estava com muita dor. Ela teve o primeiro atendimento, faltou o segundo atendimento. A Gastur simplesmente mandou receptivo lá buscar a minha cliente, levar para o hospital. E a passageira não teve 1 centavo a mais, gente, para resolver a situação. E ela foi atendida particular. Não sei como que eles fizeram, o que a Gastur fez com o seguro, mas eles prestaram um atendimento sensacional para a cliente e teve toda a assessoria. Esse primeiro, que normalmente isso não acontece, nenhuma operadora assume o risco do seguro. E a Gastur bateu no peito e mandou buscar no hotel, né, particular horário, né, isso foi sensacional. E a segunda foi com um grupo meu na Itália, que a gente chegou num hotel em Nápoles, um calor de 30 graus e não tinha ar-condicionado. E aí eram 20 pessoas, se não me engano. 20 pessoas e na hora liguei pro Rafa, olha só, trocaram de hotel também sem custo algum, gente.
tá? Simplesmente Lembrando que era um circuito, né? O hotel circuito. era do circuito, o hotel então não era da nossa responsabilidade. E também a gente foi lá, pedimos só uma cartinha de todos os passageiros, pagamos o hotel, mudamos, exatamente por isso, porque não pode ter problema para o passageiro, né? E se houver, que a gente consiga minimizar o máximo possível, porque ele tem que voltar para vocês. E ele voltando para vocês, vocês voltam para a Gastura, né? Então, contem com a gente, com a equipe aqui de Porto Alegre. Já falo, Koba, que até o final do mês, quem vender Caribe, viu, Iago? Conosco, com a unidade de Porto Alegre, vai ter 14% de comissão. Opa. Pagamento em 10 vezes sem entrada e sem juros, cartão, cheque e boleto. Então, vai ser uma oportunidade para vocês começarem a ativar as vendas, para começar a movimentar. As promoções da Copa Airlines, que são importantes até o final desse mês, com 3 embarcações gratuitas, ainda está disponível até o dia 31. Então, aproveita as oportunidades e espero que gostem bastante da aula do Iago, que vai ser incrível. Obrigado, Koba. Obrigado, pessoal. Iago, é contigo. Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a Aline, a Rafa aí, todos por estarem presentes aí. A ideia não é, como eles estão falando, gente, ensinar, pelo amor de Deus. A ideia é a gente bater um papo. Eu acho que o Caribe mexicano, e eu falo mais enfocado em Cancún, ainda é um destino que, por mais que é muito explorado já pelo brasileiro, é pouquíssimo explorado ao mesmo tempo. Então, a ideia é a gente bater um papo mesmo sobre o destino, entender um pouco como é que é a hospedagem em cada ponto ali, quais são as experiências que o destino proporciona. A Érica está aí assistindo a gente, mas a Érica, como a Aline comentou, é o nosso receptivo oficial de Cancún. Eles estão lá, são super especialistas, são pessoas hiper carismáticas, falando português, e mesmo quem não fala português está sempre atento ao portunhol, e isso é muito legal porque acho que o mexicano tem uma parte muito especial nesse contexto todo de atendimento, por ser mexicano, né? A gente que viaja o mundo, a gente que vê e sente diferentes culturas a todo tempo, quando a gente chega no México, realmente a gente tem uma sensação de estar em casa. Não existe uma barreira de idioma. É muito engraçado como o mexicano tem o dom de nos deixar à vontade, né? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui para uma apresentação bem rápida do que a gente tem para brincar um pouquinho com o destino. Vocês todos estão vendo minha tela, gente? Eu não consigo mais ver vocês aqui. Perfeito, Iago. Perfeito? Então, vou abrir aqui. Bom, como o Rafa estava falando, a Gastur, 67 anos no mercado. Hoje em dia, lógico que o Brasil vem sendo muito procurado pela questão da pandemia, essas viagens a curta distância, etc., estão muito em alta, mas o Caribe surpreendeu por não ter tido muitos casos do Covid, ou até por algumas ilhas estarem livres já de transmissão, como é o caso de Anguila, Sambarfe, etc., o Caribe vem crescendo muito e a Gastura, ao longo desses anos, se preparou e se blindou com todos os tipos de contrato que a gente podia ter com as principais redes dos destinos. Então, acho importante mencionar que temos de tudo um pouco. 95% dos nossos contratos estão conectados online, então, assim, as melhores tarifas estão disponíveis online, não é uma coisa que vocês vão precisar demandar de uma operação offline, nada do tipo. E é realmente poder oferecer para o cliente o melhor preço e o melhor serviço, porque qualquer tipo de problema, qualquer tipo de pós-venda, o nosso contrato é a pessoa que atende a Gastura, é a pessoa que vai estar 100% dando atenção para o cliente de vocês. Eu vou começar passando um videozinho de Caribe mexicano só para dar uma introdução mais calorosa do que é o destino, tá? Só tá baixinho o som, Iago. Do vídeo.
Desses outros detalhes de conexão com a selva, a parte maia, a cultura mexicana pós e pré-hispânica juntas, e isso tudo fazendo a gastronomia, a experiência e todo o destino do Caribe mexicano ficar como ressaltado assim no mapa inteiro do México. Eu falo porque o México é muito peculiar, cada região, cada estado tem cultura totalmente diferente, mas o Caribe mexicano, ele junta, para mim, acho que as duas coisas mais gostosas, assim, que é essa parte cultural, arqueológica e a parte da natureza. Você também tem uma estrutura de shoppings muito boas. Quando a gente passa aqui, para entender um pouco do mapa, por exemplo, nós temos a zona hoteleira de Cancún. Isso aqui é só para situar um pouco vocês, tá, gente? A zona hoteleira de Cancún está bem aqui, que é esse set que todo mundo já conhece, que está cansado de vender. São 22 quilômetros de praias, com, acho que posso dizer, um hotel colado no outro, sem parada. O legal de Cancún é que tudo que a gente tem de estrutura mundial, que a gente conhece de grandes cidades, que a gente se baseia como Estados Unidos, Europa, Cancún tem e entrega com uma facilidade assim, imensa. Tem os melhores restaurantes, tem melhores opções de casas noturnas, beach clubs, assim, tem N opções. Hotéis, você vai pegar hotéis desde a rede AM Resorts, que são hotéis pet friendly, por exemplo, que aceitam animais. Se você quer levar seu cachorrinho, quer levar seu gato, quer levar seu passarinho, eles aceitam. Você tem um hotel da Hard Rock, que se o hóspede quiser uma experiência de, poxa, eu quero tocar uma guitarra, eu quero uma bateria, eu nunca... tentei tocar saxofone. O Hard Rock te oferece isso para você tocar no quarto, para você brincar. Cada hotel com sua peculiaridade, e assim você tem uma infinidade de opções hoteleiras, desde 3 estrelas até hotéis virtuosos como Punta Nizuki, por exemplo, que fica bem abaixo da zona hoteleira. O aeroporto de Cancún está aqui, bem acabando o set, então você imagina que esse set aqui acabou. Quando está entrando aqui na zona hoteleira de Riviera Maya, tem o aeroporto de Cancún. O aeroporto de Cancún, para baixo, você já tem Puerto Morelos, Punta Maroma e Playa del Carmen. Assim como Cancún tem Isla Mujeres aqui na frente, Playa del Carmen tem Cozumel. E aí vocês vão entender que a gente vai comentar um pouquinho mais de cada um desses dois aqui mais para frente. E aqui para baixo, gente, eu coloco Tulum, e eu coloco o Tulum como limite, porque você tem uma Riviera Maya, um Caribe mexicano completo, de ponta a ponta, com uma distância super curta. A gente está falando de Cancún para Playa del Carmen, mais ou menos uns 70, 80 quilômetros. E de Playa del Carmen para Cancún não fica muito atrás, para Tulum não fica muito atrás. Então é justamente brincar com vocês para a gente tentar começar a oferecer para os clientes opções diferentes. Eu vejo muita gente pegando hoje 10, 12, 15 noites em Cancún. Não é que não vale a pena. Cancún, se você ficar 20 noites, 30 noites, você vai descobrir coisa que fazer ainda. Mas para realmente você complementar a experiência do cliente e dar uma visão diferente do que a maioria tem, do que é Cancún. Então, quando a gente fala de Cancún em específico, aqui, essa foto da direita aqui de baixo é o que a gente estava falando do set, né? Então, essa é a ponta de cima do set. Cancún tem o Mar do Caribe de um lado e uma lagoa com mangue do outro. Isso é muito legal, porque eu brinco que aqui em Cancún eu não vejo muito problema de habitação oceanfront, ocean view, porque
mesmo que você pegue uma habitação que você não está de frente para o mar, dificilmente você não vai ter uma vista parcial para o mar ou completa para a lagoa. E assim, o entardecer e o nascer do sol em Cancún são muito bonitos por você estar justamente nessa divisão. Então eu brinco que assim, isso já é uma facilidade de Cancún, porque você já tem tanta coisa para se preocupar, com tanta opção de hotel, com tanta opção de atividade, que o quarto você fala, olha, fica tranquilo porque a vista boa é garantida mesmo. O cliente tem que ser muito azarado para escolher um hotel que tem uma vista parcial obstruída. Então assim, eu brinco porque Cancún realmente tem gente que briga para ficar com vista da lagoa, justamente por causa do pôr e do nascer do sol. Na frente de Cancún, que é o que a gente estava comentando, tem essa outra ilhazinha aqui chamada Isla Mujeres. Isla Mujeres tem um mini sítio arqueológico maia. É um passeio que está a 30 minutos de distância de catamarã, de ferry, etc. E pouquíssimas pessoas vão para a ilha para, por exemplo, se hospedar. Eu vejo muita gente indo para a ilha para fazer os parques, lógico, são excelentes parques, tem o Garrafão e o Albatroz. São parques que você pode ter interação com golfinhos, parques mais para família, mais para casais. Você tem um mar, um arrecife de coral incrível ao entorno da ilha. E assim, é muito pouco explorado. A pessoa vai para lá, fica, faz um passeio com o golfinho e volta. Isla Mujeres tem o pôr do sol, acho que mais lindo do México, um dos mais lindos do mundo. Tem uma das praias mais bonitas que fica justamente de frente para Cancún, que a gente está falando de Praia Norte, Punta Sur. Então, assim, Isla Mujeres, até para uma hospedagem, gente, vale muito a pena. Vou dar um exemplo básico, tá? Se a gente pegar o Moon Palace Cancún, que é um hotel extremamente conhecido já por nós que estamos no meio do turismo, o Moon Palace Cancún tem, acho que, juntando os 3 complexos dele, são 2.500 quartos, né? Se a gente pega, por exemplo, o Moon Palace de Isla Mujeres, nós estamos falando de um all-inclusive com 40 quartos. Então, assim, veja que você tem o mesmo perfil de regime de alimentação, mas você tem uma experiência totalmente diferente. Você está numa ilha muito mais intimista, você está em um hotel com 40 habitações, com um serviço de all-inclusive 5 estrelas, com uma exclusividade muito maior e com uma praia muito mais bonita do que a do Moon Palace, por exemplo, de Cancún. E aí você fala, Iago, mas ficar em Isla Mujeres 7 noites, 8 noites? Não. Acho que a experiência de Isla Mujeres é justamente aquela 2, 3 noites. Aquele cliente que não quer explorar tanto e ele quer mais relaxar, eu acho que ainda assim vale a pena você dividir em Cancún e Isla Mujeres. Por mais que ele não desça a Riviera Maya, Isla Mujeres está do lado. Para quem, por exemplo, vai ficar no Moon Palace e na maioria dos hotéis que tem na ilha, você já tem um ferry já incluso, que sai da marina ali de Cancún, que vai até o hotel. Então, assim, eu brinco até o transfer já é uma experiência diferente do que você só entrar no ônibus, chegar num lobby do hotel e já fazer seu check-in. Você tem que entrar no ferry, que é do hotel, como o Moon Palace tem. Você para no pier do hotel, já faz o seu check-in, você tem uma praia praticamente privativa ali para você, com o mar calmo. Que, assim, como Isla Mujeres é tipo uma barreira coralina em Cancún, então essa parte de Isla Mujeres você quase não tem onda, você quase não tem o mar revirado. Às vezes Cancún acontece de ter onda, porque são 22 quilômetros de praia, assim, ininterrupto, né? Então, Isla Mujeres é muito interessante, é como se você pensar, é uma búziozinha, uma búzios mexicana. Então, é como se você estivesse no Rio de Janeiro, você está em Cancún, na capital, só que para você ir para Búzios são 2h30, para você ir para Búzios de Cancún, que é isla, você vai demorar meia hora, e ali você pode pegar aqueles carrinhos de golfe, bugzinhos, para você andar e descobrir a ilha. A ilha tem um templo maia de Ixchel, Érica, me desculpa se eu estiver falando errado, não falo maia, mas se eu não me engano, era a deusa da fertilidade maia. E Isla Mujeres tem o nome de Isla Mujeres porque acho que quando chegaram as primeiras exploradores lá, só encontravam mulheres. Então isso ficou muito marcado e hoje chama Isla Mujeres por causa disso. Tá bom, Iago, mas então além das praias, além da parte da natureza, do mangue, que a gente pode fazer passeio, tudo isso, em todas essas 2 regiões, o leque de opções hoteleiras, o que mais que Cancún oferece? Atividade noturna, eu acho que assim, não tem como não falar, não tem como não pensar em Cancún. Cancún é referência mundial para atividade noturna.
tem muitas baladas, e eu falo com vários perfis diferentes, como eu estava mencionando antes. Você tem beach clubs mais tranquilo, você tem lounges mais relax, que tocam jazz, que tocam blues, você já tem uma Cocobongo, você tem uma The City, por exemplo, você tem La Vaquita, Daddy-O, opções para baladas, gente. Acho que se a pessoa ficar 10 noites em Cancún, ela vai conhecer 10 baladas diferentes e vai dar aquela sensação de quero mais, porque realmente é uma estrutura muito bem montada. Cancún, o legal é porque, como você tem muito hotel all-inclusive, você tem as baladas que são all-inclusive, você tem um ônibus circular para todos esses 22 quilômetros de praia e hotéis que você tem na zona hoteleira. Você tem um ônibus circular por $1, que, gente, assim, eu acho que, assim, eu nunca imaginaria, não consigo imaginar um molde desse funcionando no Brasil, porque chega a ser perfeito você falar que você tem um ônibus que custa $1 rodando a zona hoteleira inteira com uma segurança absurda, parando em hotel por hotel. Então, assim, o ponto positivo de você ficar dentro da zona hoteleira de Cancún, um deles é esse, com certeza. Você tem uma movimentação muito fácil entre as baladas e hotel. Os hotéis já são super preparados para essa vida noturna, então muitos hotéis já têm 24 horas, quando começa da meia-noite até às 6, 7 da manhã, eles montam espaços só para o pessoal voltar, que volta com aquela fome, volta cansado, quer tomar um suco, uma água, alguma coisa. Eles têm essa recepção no hotel. E o cliente não precisa ficar dependendo de táxi ou de alugar um carro, até porque não pode, tem muita blitz em Cancún, como eu disse, funciona muito bem a questão de segurança lá. Então, assim, você está na zona hoteleira, você quer aproveitar todas as baladas, não importa se você está no 1 quilômetro da balada ou se você está a 20 quilômetros da balada, você vai conseguir fácil acesso o tempo inteiro. Além das baladas, Cancún tem muitos shoppings. Eu coloquei a foto aqui do ladinho do La Isla, porque para mim acho que é um dos shoppings mais charmosos que eu já vi. É um shopping que você tem como se fosse córregos assim no meio. Ele é todo aberto. Você tem lojas de grifes, você tem lojas mexicanas excelentes, assim, lojas de comida, de roupa típica, lojas internacionais. E assim, você tá com a sensação ainda que você, poxa, é muito ruim você estar no Caribe e você falar, pô, vou para um shopping, você vai para um shopping todo fechado. Então eu acho que o La Isla dá aquela sensação de tipo, eu tô fazendo as compras, mas eu tô com a minha cabeça tranquila, sabe? Eu tô tomando um sol, eu tô caminhando, eu tô sentindo o vento, eu tô vendo uma água aqui, é aquela coisa deles tentarem deixar um pouco mais na imersão da vibe de Cancún, o shopping. Lógico que Cancún tem outros shoppings também, shoppings como a gente está acostumado, fechados, maiores, etc. Mas eu acho que o La Isla tem o seu toque especial justamente por causa disso, tá? Mas aí, assim, então a gente fala de shopping, a gente fala de vida noturna, a gente fala de atividade para criança, como nado com golfinho, Isla Mujeres, tem os 2 parques, Garrafão e Albatroz, zona hoteleira, tudo. O que mais que tem para fazer em Cancún? Gente, às vezes com um preço, por exemplo, metade de um ingresso da Cocobongo, o cliente pode ter uma experiência, por exemplo, como essa aqui, que essa moça está nadando em cima de algumas estátuas. Esse negocinho aqui chama Musa, é o Museu Subaquático de Arte de Cancún. Um artista francês, ele colocou mais de 450 estátuas. Isso aqui a gente consegue ver algumas pessoas assim de estátuas, mas você tem carros, você tem sofás, salas de estar, você tem jardins inteiros com vasos e pedras portuguesas, etc. Decorando o fundo do mar que fica exatamente entre Isla Mujeres e Cancún. Então você pensa que você tem 2 pontos de mergulho nesse tal de Musa. Você tem um numa ponta, que acho que é em Punta Nizuki, e outro fica em Isla Mujeres. A diferença só é a profundidade. Um é mais indicado para snorkel e o outro é mais indicado para cilindro. Mas, assim, se eu não me engano, o máximo que as estátuas ficam abaixo da água são 8 metros. E o que é o mais interessante de tudo isso? Além de ser o maior museu subaquático do mundo, e as estátuas serem todas em tamanho real, o que é o grande ponto de tudo isso? É que isso foi feito para reconstruir a barreira coralina de Cancún. Então,
Isso foi uma iniciativa muito legal. Hoje em dia, muitas dessas estátuas já estão totalmente cobertas por corais. Como eu brinquei, tem carros, que são estátuas de carros, de Fusca e etc., porque o Fusca é uma coisa muito tradicional no México. A gente acha que só o brasileiro tem essa coisa do nosso Fuqueta, né? Mas o mexicano tem cidades, tem inclusive pueblos mágicos do México que usam muito Fusca. Você vai, é Fusca pra caramba. Então, assim, o Fusca que está lá, ele está cheio de buraco, ele é todo feito de um material específico para servir como casa para peixe, servir como um microhabitat ali. Então, isso tudo, assim, eu acho que tem todo um valor agregado, além da experiência, mas de você estar ajudando alguma coisa legal para o meio ambiente. O grande legal de você conhecer os lugares é você aproveitar e poder voltar um dia e repetir, aproveitar mais. E assim, eu penso que a gente tem que ir, o que a gente puder cuidar, mesmo aproveitando, eu acho super válido. Então, o Musa é um passeio que custa, geralmente, metade de um preço de uma cocobongo ou de uma balada dessas, de um combo desses de nightlife, e você tem uma experiência totalmente fora da curva, e não é todo lugar que você tem, poxa, um museu subaquático de arte. Então, por que não fazer? Por que não experimentar? Não é uma coisa que a gente vê em qualquer lugar, como o pessoal diz, praia por praia é praia. Cancún tem muito mais do que praia. Então, aqui, essa foto de baixo do Musa é a foto do Garrafón, é o parque que tem Isla Mujeres, que a gente estava comentando. Então, tem as atividades de tirolesa, tem a atividade com golfinhos, etc., leões marinhos. Então, é um dia que você tira realmente para aproveitar o mar, aproveitar a natureza, relaxar, descontrair, ter um pouquinho de mescla de aventura com relax aí, que também vale muito a pena. Tem um Jungle Tour em Cancún, que eu falo quando o Jungle Tour é porque ele começa dentro da lagoa, que é aquele set que a gente estava falando, que é aquela região de mangue. Então o cliente pode dirigir a própria lancha rápida dele, passeia, conhece todo o habitat, fauna e flora local. Então é uma coisa muito legal também, que você tem a sensação de você não estar tão próximo da praia, porque o habitat é muito próximo, mas o habitat é muito diferente. Para vocês terem noção, a lagoa que a gente fala do set de Cancún tem crocodilos. E falando em crocodilos, algum desses restaurantes que ficam em volta, e aí que eu falo, o All Inclusive Cancún, ele sempre vai valer a pena. Mas se o cliente falar um dia, olha, hoje eu quero jantar fora, ele não vai se arrepender de ter ou de estar com All Inclusive, ou de não querer ter pego All Inclusive. Eu acho que Cancún é essa coisa muito diferente. Assim, os hotéis, os resorts, eles vão ter 10, 15 opções de restaurantes lá dentro, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Mas, por exemplo, nenhum deles você vai poder pedir uma lagosta e depois que você comer sua lagosta, a cabeça dela você pode dar de comer para os crocodilos. Isso é uma experiência muito doida. Isso é muito comum. Assim, o pessoal fala muito dessa experiência. Então, como essa lagoa tem muitos crocodilos, etc. Alguns crocodilos comem muito melhor que nós mesmos. Eu acho assim, tem a impressão, poxa, eu tô ali, vou comer uma lagosta, olha lá, o cara tá comendo quantas, né? Porque cada um que come vai jogando a cabeça da lagosta lá. A vida é muito mais fácil. Eu acho que nascer um crocodilo em Cancún não é uma coisa tão ruim assim, né? Então, Cancún tem essas opções gastronômicas também muito diferenciadas, restaurantes de fusão, churrascaria brasileira, enfim, o que o cliente quiser também para sair, às vezes, poxa, o cara às vezes está 5, 7 noites lá, ele quer fazer alguma coisa diferente à noite, ele pode fazer também. E assim, puxando o gancho ainda de comida, esses barcos piratas que a gente está vendo aqui, são do Captain Hook. Captain Hook é uma experiência que, se você quiser também comer uma lagosta, comer um bife, comer uma comida vegetariana, qualquer tipo de coisa, mas dentro de uma experiência pirata. Então você sai da marina de Cancún, você está dentro de uma experiência totalmente imersiva da pirataria e você tem todo um jantar típico pirata em alto mar. Então, assim, é uma coisa também muito legal. Eu acho que para quem está com família, para quem está em casal, para quem está em grupo de amigos, eu acho que é uma coisa muito interessante para se fazer. É aquela coisa que você quebra um pouco aquela mesmice mesmo, de às vezes ficar no all inclusive. Então, assim, tem um pouco de gosto para tudo. Quem quiser experimentar um pouquinho de tudo em Cancún, com certeza, acho que do Caribe eu posso dizer que é uma das cidades mais desenvolvidas e preparadas para a estrutura do turismo mesmo. E para aqueles que querem se aventurar um pouco mais, de maio a setembro tem a temporada de tubarão-baleia. Em Cancún também você consegue nadar com esses tubarões. Eu acho assim fantástico, porque acho que é
o maior peixe do mundo e totalmente inofensivo. Isso rende várias fotos para o Instagram. A gente sabe como hoje é importante isso, né? A gente colocar uma coisa diferente, fora da curva. Eu brinco assim, que se eu olhar Cancún e falar assim, eu vou fazer uma página do Instagram, eu não preciso falar de outro destino, porque tem material e tem conteúdo, assim, acho que ad eterno, é muita coisa para se fazer. E quando a gente começa a descer um pouquinho para Playa del Carmen, a gente começa a sentir um pouco de diferença já do que é Cancún, do que é Riviera Maya e do que é Playa del Carmen. Playa del Carmen, assim como Cancún, era um vilarejo de pescadores, mas que ainda mantém muito essa coisa autêntica. Mas lembra aquela alusão que eu fiz de Búzios em Isla Mujeres para Cancún? Playa del Carmen é uma grande Búzios, mas assim, é uma grande Búzios mesmo. Playa del Carmen, diferente de Cancún, tem muitas ruas, inclusive, que só podem passar pedestres, como a Quinta Avenida, que é uma rua famosíssima, cheia de lojas, shoppings, baladas, bares, restaurantes, etc. E Playa del Carmen, além, lógico, de ter os resorts à beira-mar, em Playa Car, que são os all-inclusives que a gente já conhece, tem esses hotéisinhos como esse aqui, que é o Magic Blue. Esse é um hotel, particularmente, um dos meus hotéis favoritos da região. É um hotel muito intimista também. É um hotel que eu posso dizer, eu considero um small luxury. Ele fica, acho que assim, se eu não me engano, é na esquina ou de frente para a Quinta Avenida, ou seja, você está realmente no coração de Playa del Carmen. Playa del Carmen, eu brinco que se você quer ir para Cancún para fazer passeios em Riviera, divide hospedagem e fica um pouco em Playa, porque Playa você tem uma sensação muito mais mexicana, muito mais intimista, e você está muito mais perto das atrações que são mais distantes. Então, assim, o próprio Cirque du Soleil fica ao lado da entrada principal de Playa. Então, para quem não conhece cirque, ou quem adora cirque, o Cirque du Soleil Joia é um cirque totalmente diferente de qualquer cirque no mundo inteiro. O Joia é um cirque diferente, ele parece que foi feito mais pela natureza do que pelo homem. É incrível como eles conseguem passar essa sensação de conexão. Eles acreditam muito nisso e o Joia passa muito isso. Então, é um show que vale muito a pena. O cliente pode escolher ficar desde uma banqueta tomando um drink até ter um jantar completo com champanhe, etc. Não é um preço alto para a experiência que proporciona. E assim, é um passeio que é à noite, então você caminhou durante o dia em Playa del Carmen, conheceu os restaurantes, foi bater perna nas lojas, foi ver artesanato, deu aquela caminhada mais tranquila. À noite você tem um Joia para curtir, assim, fecha seu dia assim, tranquilamente. Saindo um pouco dessa parte chill out, ou parte mais tranquila da coisa, nós temos assim os acessos às principais cenotes e principais templos e sítios arqueológicos maias da Riviera Maia. Então, Playa del Carmen serve muito, é muito fácil porque você já está muito mais próximo de tudo, você não precisa estar indo e voltando para Cancún. Lembra que Cancún fica 70 quilômetros mais longe de qualquer coisa. Então, Chichén Itzá está mais perto de Playa do que de Cancún, assim como Cobá, que é um outro sítio arqueológico maia, está mais perto de Playa do que Cancún. E como a gente estava falando de Isla Mujeres para Cancún, aqui do lado vocês veem que tem uma outra ilha que é Cozumel. Gente, Cozumel está entre as maiores barreiras coralinas do mundo. Cozumel é diferente de Isla, é uma ilha muito, muito, muito grande, mas é uma ilha que vale muito a pena conhecer. Você tem Templo Maia também, em Cozumel. Você tem uma praia belíssima que chama El Cielo. A Aline está aí, ela pode carimbar embaixo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer essa praia num dia nublado, e num dia nublado ela deixou todo mundo de queixo caído, porque realmente é uma praia belíssima, belíssima, belíssima. Cozumel tem um centrinho também super gostoso para se caminhar, para fazer compras, tem muito mais essa vibe maia, essa vibe cultural mexicana aflorada. E você consegue ter parques aquáticos, parques marinhos, para você fazer mergulho, desde cilindro até snorkeling. Se você quer fazer tirolesa, você tem um monte de atividades também, como você tem Isla, mas Cozumel é maior. Cozumel é legal. Nós temos inclusive um passeio que a Aline fez conosco, que é um passeio de
de Jeep em Cozumel. Então você pega o seu Jeep e você vai explorar a ilha. Você tem a entrada do passeio, você sabe mais ou menos o roteirinho que você vai seguir. Mas assim, é você num Jeep explorando Cozumel e realmente é muito gostoso. É um mar que, para onde você olha, o mar é belíssimo. Cozumel foi um dos poucos lugares assim que a gente viu o mar flat, mesmo nublado. Então você vê que enquanto Cancún às vezes pode estar um pouco mexido, Cozumel muito mais difícil ficar mexida por causa da questão dos corais. E você tem passeios de barco que saem para ficar em volta de Cozumel, passeios só de snorkeling focado na ilha. Então é uma coisa assim, você está em praia também, você consegue conhecer Cozumel tanto em um full day tour, tipo um dia inteiro de passeio, como você pode conhecer Cozumel se hospedando em Cozumel. Um hotel que eu gosto muito lá é o Meliá Cozumel. O Meliá Cozumel eu acho super válido. Às vezes um cliente que, olha, Iago, já fui para Cancún, em vez de ele ficar 7 noites em praia, poxa, pega 5 em praia e 2 Cozumel. Muda bastante a experiência do passageiro. E assim, é uma outra vibe, assim. Cozumel tem assim, além de ser, já foi várias vezes e ainda é considerado um dos melhores pontos para mergulho no mundo e etc. É um lugar que tem muito essa mistura do que é um islenho mexicano, sabe? É como você pegasse o mexicano, já é muito tranquilo, o mexicano já é muito de boa. Você pegar em Cozumel, que é uma ilha grande, mas você vê que as pessoas que estão ali nasceram e vivem ali desde sempre, parece que você está em mais um cantinho diferente ali do mapa. Bom, além dessas opções, a gente tem parques, claro, a gente não pode deixar de falar os parques. O Parque do Xicaré, que são essas 3 fotos, essa aqui das araras, essa dos maias e essa aqui do pessoal numa caverna. O Xicaré é um parque incrível. Eu acho que para quem não conhece parque ou para quem é passageiro de primeira viagem, é praticamente mandatório conhecer o Xicaré. O Xicaré é uma experiência que engloba muito a questão familiar. Você tem diversas opções, tem nada com golfinho, você tem esses cenotes ou esses rios subterrâneos que vão interligando o parque inteiro. Você tem experiências de imersão à cultura maia dentro do parque. Você está dentro de uma biosfera maia. Então, assim, o Xicaré, eu brinco que, assim, se você tem parque, os melhores parques dos Estados Unidos em Orlando, você tem os melhores parques fora dos Estados Unidos na Riviera Maia, assim. Eu não tenho dúvida disso, porque a estrutura dos parques é sensacional. Essa foto da esquerda aqui, que vocês veem essa torre com grande toboágua, é Xel-Há. Gente, para quem não sabe, Xel-Há, além de ser um parque, Xel-Há não é um parque. Xel-Há é o maior parque natural aberto do planeta. Então, assim, mais um motivo, porque são coisas únicas que você tem nos destinos, né? Então, é que nem o Musa em Cancún. O Musa, são poucos lugares que tem no mundo, acho que, se não me engano, tem um na Indonésia e o outro é aqui no México. E parque, assim, natural, aberto, o maior do mundo é aqui no Xel-Há. Então, assim, mais um motivo para você falar, poxa, será que vale a pena um combo de parque? Será que vale a pena o cliente pegar 2, 3 dias para fazer parque? Eu super voto nisso. Eu acho que são experiências diferentes. Por mais que ele conheça o Xicaré, por mais que ele já foi em outro parque, cada parque do grupo tem uma experiência muito peculiar. Eles têm o Senses, eles têm o Xochimilco, tem o Xel-Há, tem o Xicaré, tem o Savage. O Savage, acho que está nessa outra foto que vocês estão vendo, esse grande, como se fosse um monster truck, eu não sei o que é isso, um bug gigante, mas é um parque todo voltado para aventura, é um parque todo focado em coisas mais extremas, e você tem essa parte também mais tranquila, mais relaxada do Xicaré, ou uma parte que você fala, não, hoje eu quero ficar o dia inteiro na água, eu quero aproveitar o mar, quero aproveitar a beleza natural, você tem o Xel-Há. Então, vale muito a pena mesmo o cliente fazer os parques e aproveitar que ele está em Playa del Carmen para fazer isso. Como eu disse, as distâncias, depois de um dia inteiro de parque, pode ficar cansativo. Então, eu super aconselho se hospedar em praia para poder fazer os passeios de uma forma mais tranquila. Aproveitando só o gancho dos parques, o Grupo Xicaré, que é dono de 7 parques hoje na Riviera Maia, tem um hotel também, que é o Hotel Xicaré. É um contrato direto nosso. É um hotel que o que é o interessante dele? Ele tem um ticket médio um pouco mais elevado do que os outros all-inclusives, mas ele tem um conceito chamado All Fun Inclusive. Então, o que é esse conceito?
É como você se hospedar dentro da Disney e você ter todos os benefícios de você estar hospedado dentro da Disney. Então você tem acesso ilimitado no Xicaré aos 7 parques do grupo, com transporte de ida e volta. Você tem, além dos 7 parques inclusos, você tem 2 passeios inclusos, que é Tulum e Chichén Itzá. E além de tudo isso, você tem os traslados inclusos desde o aeroporto de Cancún até o hotel e do hotel para o aeroporto de Cancún. Então, quer dizer, o cliente quer aproveitar os parques, ele está com uma família, ele está com os filhos, ele está, enfim, quer aproveitar os parques em específico. Eu acho que não tem opção melhor do que ficar dentro do Hotel Xicaré. Por quê? Se você for somar cada ida para parque, cada ticket de cada desses 7 parques, com transporte, com tudo, com alimentação, o traslado do aeroporto lá de Cancún até o Hotel Xicaré, que fica em Playa del Carmen, de volta. Resumindo, se você for colocar tudo na ponta do lápis, vale muito mais a pena você pagar a diária do hotel. Fora que o Hotel Xicaré, ele é um hotel que ele foi todo construído nessa... ele meio que foi construído e ligou cenotes ao mar, ou seja, essa água natural de cenotes ao mar. Então você tem um hotel totalmente fazendo parte da floresta. Depois, para quem quiser, tiver curiosidade, busca o Hotel Xicaré no Google. Vocês vão ver que é uma coisa totalmente fora da curva, é um projeto incrível que eles fizeram. E é um inclusive de ponta, não é um inclusive que a gente está acostumado, um padrão. É um inclusive superior, com bebidas premium, com restaurantes excelentes e com uma estrutura, assim, o hotel está concorrendo a vários prêmios e ele vai pegar selos agora como Leading Hotels e etc. Então, é um hotel que não deixa a desejar. É aquela coisa de desmistificar que o All Inclusive nem sempre remete à qualidade que a gente espera ou que alguém espera de um hotel. Então, é um hotel que tem muitos selos de qualidade. O maior grupo do Caribe mexicano, com certeza são eles. E só de você estar num hotel que você está totalmente envolvido nessa temática e você tem todo o acesso ilimitado aos melhores e maiores parques da região, já vale muito, muito a pena. Além dessa parte de parques, ali de Playa del Carmen, a gente pode puxar os ganchos, começar a pensar nesses sítios arqueológicos que são mais distantes, como Cobá. Cobá, se eu não me engano, se não for a maior, é uma das maiores pirâmides maias da Riviera Maia. Cobá, diferente de Chichén Itzá, é uma pirâmide que você pode subir ainda. Chichén Itzá já não pode mais. Cobá você tem essa experiência a mais de você poder subir todos os degraus, chegar lá em cima, tirar aquela foto com aquela vista maravilhosa para a floresta mexicana. E é um passeio que geralmente a gente atrela junto com um cenote. Então aqui embaixo eu coloquei uma foto de um cenote para ilustrar, mas assim, gente, para quem não sabe, agora a título de curiosidade mesmo, quando teve o Big Bang, dinossauros, todo mundo morreu, etc. O Big Bang caiu na região da Península de Yucatán. Então, por causa desse movimento, dessa explosão, foram criados vários túneis subterrâneos. E desses túneis você tem os cenotes secos, que não tem nada, você tem os cenotes que tem água, e os cenotes que tem água, eles são de água doce, salgada e salobre, que é a mistura das duas. E você tem cenote fechado, aberto e semi-aberto. Então, assim, cenote não falta. Aquela água turquesa cristalina dentro de uma caverna não falta. Você tem vários tipos. Você pode descer desde um cenote que ele é totalmente aberto e você só entra na água, até cenotes são semi-abertos, você tem que descer de rapel, né, Aline? Tem que descer e depois subir. Você nem sabe como sobe, só desce primeiro da emoção e depois vê como é que sobe. Você tem uma estrutura muito legal, são pessoas que estão totalmente especializadas nisso, são totalmente envolvidas com isso. Então, assim, é uma coisa muito legal, porque para os maias o cenote era uma passagem para um outro mundo. Para você entrar no cenote, você tinha que pedir uma licença, você tem todo um respeito para poder usufruir daquilo. Então, assim, além da parte geológica linda, maravilhosa, da água, da caverna e tudo, você tem uma imersão cultural muito legal no que diz respeito aos respeitos e à cultura maia. Iago, Então, deixa eu só te interromper e falar, porque eu acho que isso é super importante mesmo. Essa experiência que o Iago está falando é um cenote que não é muito visitado, inclusive, lá. E realmente a gente desce de rapel. E antes disso que o Iago está falando, a gente faz uma cerimônia, a gente participa de uma cerimônia maia pedindo permissão para te poder entrar no cenote.
É sensacional. É uma experiência que eu vou te dizer assim, eu não sei se eu... Que pena que eu não levei meu negócio da GoPro para poder gravar, porque foi sensacional, gente. Maravilhoso, uma experiência muito diferente dos outros cenotes que tem por lá. Sim, e assim, é uma coisa que você não imagina o quanto para eles é importante isso até você participar. Então, assim, quando as pessoas falam, não, porque o cenote é uma coisa sagrada, você tem que pedir uma licença. A gente tem o nosso conceito de sagrado, o nosso conceito, né, de pedir licença, etc. E quando você chega realmente, você faz uma caminhada numa trilha, que não é uma trilha pesada, uma trilha leve, mas você está num calor, uma floresta tropical, e aí de repente você se depara com pessoas que são maias. Eu falo que são maias porque vêm dessa cultura maia, moram ainda em regiões que você tem 90% da população maia, e elas estão ali só para poder te dar como se fosse uma permissão, eu acho uma permissão, uma bênção para você poder entrar no lugar. E aí você fala, meu, assim, quando acaba aquilo, você fala, nossa, o passeio já acabou aqui, tá ótimo. E de repente você é surpreendido por um cenote. Esse cenote que a gente fez, você tá literalmente andando no meio da floresta, tem um buraco no chão que passa uma pessoa por vez. E aí quando você desce com a rapel, assim, e você passa por esse buraco, você vê uma capela com, acho que são mais de 20 metros de altura até a água. Eu não sei nem quanto de raio tinha aquilo, de diâmetro tinha aquilo, mas assim, e você quando você chega lá no final na água e você olha aquelas raízes de árvore descendo com metros e metros e metros, encostando só a pontinha na água, e você fala, gente, eu tô embaixo de uma floresta gigantesca, numa calma totalmente diferente, com uma água assim, que chega a ser, bizarro do que é cristalino. Você pensa que... Olha aqui, ó, tô arrepiada, Iago, para. Nossa. Sensacional, sensacional. É uma experiência, assim, é legal porque a Gastur tem umas experiências que são diferenciadas, gente, essa é uma delas, é muito legal mesmo. Eu acho que assim, o legal, quando você vê que um cliente está entrando na internet, ele está jogando Cancún, ele vai ser impactado por algumas coisas. A primeira das coisas são as baladas, a segunda são as praias, a terceira são os hotéis. É isso, acabou. As experiências, ele vai ser direcionado para isso. Não é que ele vai atrás das experiências. Ele ali, quando ele está vendo o hotel, quando ele está comprando o translado, vai ser impactado por uma experiência de massa. Que é aquele nado com golfinho que a gente já conhece, que é o ingresso para o Chicaré, que é o ticket para Cocobongo. Mas quando a gente fala de um museu subaquático de arte, quando a gente fala de um nado com tubarão-baleia, quando a gente fala de um sítio arqueológico maia como Coba, que é um dos maiores que tem, que você ainda, junto desse passeio, você entra num cenote, é uma coisa assim, você começa a sair um pouco do que é fake. E eu falo assim, o Chicaré, que é o parque, ele é um parque, por mais que ele está dentro do contexto da natureza, ele é um parque que ele tá moldado para atender vocês. É diferente quando você pega uma experiência de você estar dentro de um sítio arqueológico maia e você entrar num cenote que a água é mais limpa que a água dos parques. É uma coisa absurda, porque você pensa que a água do Caribe já é incrível de clara. Imagina ela filtrada, 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 filtrada até chegar nesses cenotes. Então é uma coisa assim que fica... É surreal. É só você... estando lá para entender o que é aquilo. E aí, quando a gente desce um pouquinho, a gente começa a falar, acho que da minha região predileta. Eu acho que Tulum tem um espaço garantido no meu coração. Eu falo que se um dia der tudo errado na minha vida ou tudo muito certo, eu vou acabar em Tulum de algum jeito. E eu não sei como nem quando, mas é uma certeza que eu tenho na vida. Pelo menos eu vou ficar um tempo nessa região. Eu acho que Tulum ele acaba pegando um pouco do que Playa del Carmen tem, mas ele consegue... ele traz mais pro roots, mas ele traz muito mais consciência e equilíbrio. Tulum, quando a gente fala de propriedades em Tulum, praias em Tulum, a gente está falando inteiro de reservas maias, etc. A gente está falando de hotéis que estão construindo em áreas que você só pode construir com material de reflorestamento. Você está falando de uma conscientização gigantesca dos hotéis para colocar os artesanatos dos povos maias dentro dos hotéis. Tulum, o que eu posso dizer, na minha opinião, muita gente fala, não, mas Tulum é para uma segunda viagem. O cara que já foi para Cancún, já conhece Playa, ele tem que ir para Tulum.
Eu acho que não. Se o cara tem tempo, se o cara tem disponibilidade, ele tem que ir para Tulum. Tulum, ele traz o que é mais autêntico maia, mas com o maior equilíbrio e sustentabilidade possível. Você não tem nada... O que a gente está falando de parques, essas coisas, uma coisa mais fake, outra coisa mais montada, Tulum não. Tulum você tem a sensação de você realmente estar imersivo numa coisa de bem-estar, yoga, meditação. Tulum tem tudo a ver com isso. Muitos hotéis em Tulum não tem nem Wi-Fi, nem TV, nem luz no quarto, praticamente. Então, eu acho que se você coloca Tulum no seu roteiro, Tulum, ele agrega naquela coisa assim, você fez Cancún, você cansou bastante em Cancún, você chegou em Playa del Carmen, você fez as Ruínas Maias, você fez os cenotes, você fez Cozumel, e aí você realmente quer desconectar, você quer aproveitar para reenergizar inteiro antes de pegar um voo, Tulum é o lugar. E assim, Tulum é o único lugar que tem um sítio arqueológico maia de frente para o mar. Então já começa daí, eu acho que é aquela coisa das coisas mais únicas. Tulum tem que ir ao cartão postal, todo mundo tira foto, mas tem que conhecer, é um sítio arqueológico lindo, fica beirando esse mar maravilhoso que é o mar de Tulum. E assim, o mais legal é você realmente, por exemplo, ficar num hotel em Tulum para você aproveitar o hotel. Aí sim você fala, olha, Cancún eu fiquei no All Inclusive, mas 2 noites ou 2 dias eu saí para fazer passeio. Playa del Carmen, eu acho que o café da manhã é super válido, principalmente para fazer todos os passeios. Então, você já ficou um pouco All Inclusive em Cancún. Foi para a praia, pegou um café da manhã para você aproveitar melhor as experiências do destino. Você chega em Tulum, sinceramente, não vai fazer diferença se você vai estar no All Inclusive ou não. O hotel tem muito mais agregado que o regime de alimentação, do que a localização, do que qualquer coisa. Eu vou mostrar um vídeo para vocês e eu quero que vocês assistam assim, para ver se vocês realmente entendem o que eu quero passar sobre Tulum. Tulum é fora da curva, Tulum é exclusivo e Tulum nem sempre é caro. Bacaninha.
acho que esse hotel, o Azulik, ele tem muito o que... Ele fala por si só. O vídeo dele fala por si só. Eu acho que o Cancún segue... Cancún não, desculpa, Tulum. Assim como o Cancún e Playa del Carmen segue um padrão de ter alguns resorts all inclusive na praia, ter algumas propriedades como a gente já está mais acostumado no Caribe, mas são essas propriedades como o Azulik que fazem a diferença. Eu acho que você está num hotel que é totalmente ecologicamente correto, que foca e visa o tempo inteiro sustentabilidade e que traz essa imersão dentro do que é misticismo, floresta, conexão, bem-estar, meditação. Acho que assim, é o final da viagem que pode ser perfeito. Eu vejo que Cancún pode ser cansativo, às vezes, a gente fica no inclusive, aproveita a estrutura do hotel, aproveita as atividades aquáticas do hotel, etc. Vai para parque, vai para Isla Mujeres, conhece, anda em sítio arqueológico. Quando você chega em Tulum e você pega um hotel desse, aí nada justifica você sair. Assim, eu acho que Tulum tem que deixar para o final. É uma viagem que você programa sempre para os últimos dias e sempre focando no descanso, no relax, na tranquilidade e na conexão mesmo com o que é realmente a natureza e o que faz bem para a gente, né? Respirar ar puro, tá sossegado, ter mais exclusividade, enfim, acho que tirar o que a gente pode tirar de melhor do destino. Claro que para aqueles ainda que querem coisas mais diferentes, a gente tem algumas opções também de charters em família. Esses charters em famílias também, para quem, por exemplo, assim, para Caribe mexicano ainda tem alguma coisa que vale a pena, mas para o resto do Caribe vale muito, muito, muito a pena, porque você pega charters que você tem um sistema de all-inclusive, você tem como se fosse uma casa dentro de um desses veleiros, de um desses catamarãs de luxo. Você tem equipes que cozinham, você tem um cozinheiro, você tem uma faxineira, você tem um comandante. Essas 3 pessoas dividem um quarto que é fora dos quartos que você tem para sua família. E, por exemplo, se você pega uma semana num barco desse nas Ilhas Virgens Britânicas, sai por pessoa $2.000 em all inclusive. Então, você pensa que para quando você não quer ficar num hotel, você quer explorar realmente praias, você quer escolher as ilhas que você quer ir parando, as ilhas que você quer ir visitando, fazer seu próprio roteiro, você pode pegar um charter desse. E assim, antes de você viajar, você recebe uma lista, você preenche essa lista, que seria o all inclusive, que você vai ter durante essa hospedagem náutica. E aí, quando você chega no destino, a diferença é que você, em vez de você ter o traslado que vai pro hotel, você vai ter o traslado que vai te levar pro iate, ou pro catamarã, ou pro veleiro. E você vai ter essa experiência de poder escolher por onde navegar, como navegar. E o que você já escolheu antes do que seria o seu molde perfeito de all inclusive durante esses 7, 10, 15 dias de navegação, vai estar tudo disponível te esperando. Além da equipe toda, de toda a estrutura do barco, você tem esportes não motorizados, como prancha de stand-up paddle, snorkelings, caiaque, aqueles pula-pulas aquáticos. Então, para quem quer uma coisa mais exclusiva, e agora para essa questão também do distanciamento social, ainda que tem gente que ainda não quer, por mais que os hotéis estão oferecendo assim uma segurança gigantesca para todos os hóspedes e funcionários hoje em dia, tem gente ainda que se sente meio inseguro. Então, eu queria colocar aqui essa opção. Eu acho que a parceria que a Gastro tem, assim, é com a The Moorings. A The Moorings acho que é uma das maiores companhias de charter do mundo. Então a gente tem não só para o Caribe, mas para o mundo todo isso. E se vocês quiserem alguma coisa fora da curva aqui, e aquela coisa de desmistificar. Eu olho um iate, eu olho um catamarã de luxo, eu olho um veleiro, é caro. É caro quando a gente fala se você for pegar 2 quartos num veleiro desse, o terceiro for da tripulação, ou seja, são 2 quartos pagantes,
com 4 pessoas, 2 em cada, a gente está falando de $2.000, $2.500 por pessoa em all inclusive para você ter uma exclusividade absurda. E eu falo absurda porque, assim, é o que eu dei exemplo da Ilhas Virgens Britânicas. Se a gente pega a Ilhas Virgens Britânicas, a gente está falando de mais de 64 ilhas para se conhecer. Como é que você escolhe um hotel e fica parado nesse hotel 7 dias, 10 dias? Essas 64 ilhas você pode muito bem explorar. Então, você pode ir navegando. Você gostou muito, por exemplo, você está aí nas Ilhas Virgens Britânicas, você gostou muito de Anegada, por exemplo, você fala, eu vou atracar aqui, vou ficar 7 dias atracado aqui, curtindo essa praia isolada, eu e minha família. Ou não, eu quero explorar outras ilhas. Não, eu gostei menos daquela e mais da outra, vamos para outra. Então, assim, essa flexibilidade e essa exclusividade não tem um custo tão elevado como todo mundo pensa. Então, fica só essa sementinha para vocês terem na manga, para plantar sempre na cabeça de um cliente que for mais aberto para uma experiência um pouco mais fora da curva, um pouco mais exclusiva. Assim como a gente estava falando de outras experiências agora no México, gente, a Gastur tem uma parte no site que é só focada para experiências, e eu falo focada para experiências, assim, é no mundo inteiro mesmo. Eu peguei algumas coisas de Caribe e América Central aqui para vocês terem ideia. Mas, por exemplo, nós temos pacotes do México, como eu te falei, o Cancún, nado com tubarão-baleia, Cancún e Museu Subaquático de Arte, que são opções com hospedagem all inclusive, etc. Para quem quer conhecer a Cidade do México, vai voar via Aeroméxico, quer conhecer Teotihuacan, mas não quer conhecer de ônibus, não quer uma coisa mais exclusiva, pode fazer de balão. É uma coisa que pouca gente sabe, mas é um passeio que é muito vendido. A gente mesmo já vendeu bastante desse passeio. E é um passeio que o pessoal fica encantado, porque é os moldes da Turquia, só que na Cidade do México, e para ver um dos maiores templos astecas de lá. Para quem quer alguma coisa muito diferente, a gente tem roteiro de Cuba, de Harlem em Cuba. Nós temos parte de Jamaica com Lagoa Luminosa. Para quem não sabe, Lagoa Luminosa é um ponto que fica na Bahia, do lado de Falmont, do Porto de Falmont, para os cruzeiros, mas é uma lagoa que deu inspiração para o filme de As Aventuras de Pi, por causa da bioluminescência natural. Então, é um passeio que você faz à noite para ver aquela água toda neon, por causa da atividade marinha que existe ali. A gente tem parte de, desde até você surfar na lava seca de vulcão na Nicarágua, para gente que quer uma coisa mais tranquila. Aproveitar e falar que na semana que vem, gente, às 4 horas da tarde, a gente vai falar só sobre experiências com o Iago, inclusive, né, Iago? Isso aí, isso aí. Eu estou dando um overview aqui justamente para deixar um pouquinho de água na boca aí de todo mundo, mas a gente tem as experiências mais doidas e mais autênticas que vocês podem imaginar. E eu falo porque, por exemplo, quando você fala, vamos pegar um destino totalmente diferente, Palau. Quando você pega Palau, você tem um lago em Palau, que na verdade eram 2 ilhas que se juntaram, e nesse meio que elas se juntaram formou um lago. Esse lago é conhecido como Jellyfish Lake. Por quê? Porque ele fechou toda a vida marinha ali. Pensa, era água salgada, 2 ilhas separadas, e ele fechou. Então as águas-vivas não tinham mais predador natural, elas foram perdendo ferrão, ou seja, elas não queimam mais, e o lago hoje só tem água-viva. Então é o maior lago de água-viva do mundo, e é um passeio que você pode mergulhar, por exemplo. Até esse tipo de coisa a gente oferece. E é aquela coisa, a gente não oferece por oferecer, a gente oferece com garantia de qualidade e que todos os clientes vão estar com o pessoal especializado. A gente não vende nada que esteja fora ou que não esteja de acordo com o que a gente acredita ser o molde ideal, tá? Então, para quem quer fazer Rota Maia realmente, quer começar lá em Cancún e terminar na Guatemala, para quem não sabe, o berço da civilização maia é a Guatemala e não é o México. Então, a Rota Maia proporciona isso, é uma viagem super legal, você mata 2 países numa tacada só, com um preço lá embaixo. E para quem quer fazer ao contrário, pode fazer começando por Cidade da Guatemala e terminando por Cancún. Quem quiser conhecer a Cidade do México, todos os passeios, mas, por exemplo, não quer um ônibus ou não quer um traslado, quer um guia, pode ir de Fusca. Como eu disse, tem várias cidades em volta da Cidade do México, alguns povos que usam muito Fusca. Então, você pode ir num Fusca, lógico que vai ser um Fusca com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. São Fuscas muito legais, são Fuscas praticamente de colecionador. E você pode conhecer a Cidade do México de um jeito diferente. Então, é aquilo que a Aline estava falando.
não é que você vai conhecer outra Basílica de Guadalupe na Cidade do México, mas é como você vai conhecer a Basílica de Guadalupe. Se você vai num horário de pico com ônibus... Gente, para quem não sabe, curiosidade total, mas a Basílica de Guadalupe é a segunda igreja mais visitada no mundo, só perde para o Vaticano. Então você pensa que é um pouco concorrido você estar na Basílica de Guadalupe. E quando você vai com um passeio normal, às vezes pagando o mesmo preço de um passeio diferente, você vai no mesmo horário que todo mundo vai. E quando, por exemplo, você tem o seu Fusquinha, você tem os seus ingressos e tem um guia com o Fusquinha na frente, ninguém segura você e o Fusca. Ninguém segura. É uma coisa que você escolhe, você se programa, a gente mesmo orienta o cliente, né? Olha, já que você vai fazer esse passeio, começa por aqui, termina por ali, foca nisso aqui, foca naquilo ali. Então, assim, são essas experiências que a gente gosta de trazer. É aquela coisa de o pessoal vai muito para a cidade do Panamá e vai lá para ver o canal. Aí o pessoal senta e olha o canal para ver os barcos passando. Por que você não passa com o barco? A gente tem travessia pelo canal. Você pode passar com o barco pelas comportas, você pode fazer a travessia parcial ou a completa pelas 3 eclusas. Então, quer dizer, você pode ir do Pacífico para o Caribe, você pode pegar o ponto mais estreito entre 2 oceanos do planeta e pode navegar por ele. Então, assim, você foi para o Canal do Panamá, mas, assim, como você quer ir para o Canal do Panamá? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a brincar com os clientes. Eles vão encontrar na internet e dessas grandes demandas que vêm por osmose, o Canal do Panamá para ele sentar ali e ver o navio passar. Mas, às vezes, você oferece ele pelo mesmo preço, ou por um dia ou até melhor, o cara fazer uma navegação pelo Canal do Panamá, pô, o que é mais interessante, né? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que buscar para poder mudar um pouco, porque assim, eu penso assim, se o cara vai para Cancún ou se o cara vai para Punta Cana com nós, agentes de viagem, e a gente dá uma consultoria assim para eles, com passeios diferentes, com experiências autênticas, com qualidade de serviço absurda, você tem dúvida quando ele for contar um Laos, Vietnã, Camboja, ele vai contar na internet ou vai contar com você? Eu falo porque, assim, é aquela coisa básica. Aquele cara que sempre sonha pro Caribe, o cara vem buscar um Punta Cana, e aí você vira para ele com todas as letras e fala: Punta Cana não é banhado pelo Caribe, Punta Cana é só Mar do Atlântico, é Oceano Atlântico, o Mar do Caribe fica no sul da República Dominicana. Ou seja, o cara já ia comprar na internet 7 noites de Caribe em Punta Cana e ele não ia ter nem o mar quentinho. E eu falo assim porque Punta Cana é uma coisa, pra gente é banal, né? Punta Cana sai toda hora, Punta Cana todo mundo pede, mas eu garanto que 95% dos passageiros nem sabem que Punta Cana não é Caribe. Muita gente não sabe. Então, quando o cara vai, às vezes numa simples ligação, no WhatsApp, que você dá uma informação desse para ela, para esse cliente, eu não tenho dúvida quando ele for cotar um exótico, uma África, ele não vai nem pensar em fazer na internet. Ele fala assim: Punta Cana, quase me ferrei. Você imagina com um destino assim. Então, a ideia, a gente colocou isso já no ar, já tem algum tempo, essa parte de experiências. E assim, é uma coisa que eu até falo: naveguem, busquem, namorem as coisas, sabe? Tem muita coisa que a gente nem sabe que existe. E tá lá, tá disponível, e é coisa que a gente pode agregar. São roteiros que a gente às vezes nem imagina em oferecer, e são países riquíssimos, riquíssimos. Eu falo assim, eu coloquei um Costa Rica aqui de propósito, com cidades do Panamá, tá, gente? Se vocês forem ver um pouquinho sobre Costa Rica, eu acho que encanta qualquer um. É um país que, livre de exército, é a Suíça das Américas, está entre os países mais seguros do mundo, é o país mais ecologicamente correto do planeta, quase 30% do território é preservação ambiental, é um país que te permite tomar café no Caribe e almoçar no Pacífico, é um país que junta vulcão, Caribe, parques nacionais, aventura, surf, compras, e assim, tá às 7 horas da gente. Com o aéreo da Copa aí por $300 com possibilidade de remarcação. Então, assim... É muita opção, né, Iago? Esse é o negócio. Muita opção. A gente tem que começar a olhar para as coisas que a gente já olha, mas começar a olhar diferente. E essa parte das experiências a gente criou justamente para desafiar nós mesmos a entendermos um pouco melhor o que a gente está vendendo. É uma diferença besta. Às vezes, por causa de $10, você fala pro cara: você vai sair de um passeio aqui em Teotihuacan de ônibus com 45 pessoas e um guia só, para um passeio de balão com mais 4 pessoas e um guia. Então, assim, eu quero qual saber é a exclusividade? Nós vamos, gente. Eu quero saber quando que nós vamos, porque assim, até todo mundo assim, a pessoa tá me chamando aqui no ácido particular.
me dizendo, meu Deus, que demais! Então, Iago, como é que a gente faz? Agora eu quero saber as oportunidades que tu trouxe pra gente, pra essa galera começar Vamos a vender. lá, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque o Rafa me ajuda. Rafa tá com a tela aí já? Vamos. Olha ali. Olha a Lívia, ó, dizendo que tá alucinada. É isso aí. É tudo que ela faz na agência dela, que são as experiências. E eu avisei ela, eu disse para ela que ela estava contatando, ela estava fazendo direto, porque ela não conhecia operadoras que tinham essas experiências. A primeira operadora que eu falei para ela foram vocês. Justamente porque eu sei do trabalho sensacional que vocês fazem, Iago. Muito obrigado. É o que eu falo, né? Lembra, a gente foi aquela viagemzinha em Cancún, a Nacira também tá aí, pode falar. Aquela nossa viagem para Cancún, é aquela coisa, todo mundo acho que foi esperando Cancún, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente viu que é muito diferente, assim, muito diferente. Então, a ideia da gente é sempre essas, assim. Eu brinco com o pessoal que sempre os fãs que a gente faz mesmo são fãs que vocês, assim, não é porque é a Gastur nem nada, mas é porque os parceiros que a gente tem e o foco que a gente dá para as viagens é totalmente diferente. É realmente para vocês nunca esquecerem e não só não esquecerem, mas oferecerem e fazerem mais pessoas ficarem apaixonadas. O Rafa tá aí, Rafa? Deve estar. Ok, tá me ouvindo? Tô, meu querido, tô ouvindo. Yeah, Quer parabéns começar a pela... falar um pouquinho das Cara, foi oportunidades? demais. Não estou te vendo. Não, é que eu tô agora no computador. E a do computador tá uma porcaria a webcam. Pessoal, espero que tenham gostado bastante. Como eu tinha dito para a Koba e para vocês, quem comprar tem que ser com a unidade de Porto Alegre, tá? Porque eu não tenho controle das outras unidades. Mas quem comprar Caribe até o final desse mês, 14% de comissão. E a gente vai dar uma chorada para o Amenities, né, Iago? Aquela ideia de tentar trabalhar bastante com experiências para o passageiro, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, A gente gente, consegue dar um combinho de amenities, sim, e a gente consegue ver alguns brindes bem legais já pro passageiro receber em destino também. é muito legal. Inclusive, todo mundo que se cadastrou, na verdade, para participar, a gente vai repassar os e-mails para o Rafael cadastrar lá para saber que vocês estavam aqui nesse treinamento, tá? Para poder receber, então, esse comissionamento diferenciado para vocês, tá bom? E agora a gente quer saber as oportunidades, porque assim, eu já estou com vários clientes me pedindo, disse, ó, espera terça-feira, porque nem para mim eles contaram o que é. E eu estou curiosa. Tô esperando. Rafa, você tá com a tua tela aí para compartilhar? Você tá pelo celular? Eu não tô conseguindo compartilhar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para aí, estamos Sim. tentando. Para aí. Olha só, todo mundo. Aline, esse menino sabe tudo. Eu falei. Gente, quando eu falei que eu ia chamar o Iago, que era o maior especialista em Caribe, gente, vocês têm que começar a acreditar em mim. Eu sei o que eu tô falando. Entendeu? Mas é bom, né? O Iago manja demais. Sério, pelo amor de Deus. Não posso falar palavrão, mas tu é. E semana que vem tem mais. Semana que vem vai ser mais legal que a gente brinca com mais destinos. Exatamente, vai ser sensacional. Ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Como, eu estou autorizado para compartilhar a tela ou não? Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Não? Não. Estou desabilitado. Isabela, cadê ele? Libera o menino, como diz a outra. Libera o menino. Não? Bom, pessoal, faz o seguinte, ó. Eu vou mandar para vocês, tá? É uma série de promoções. A gente fez o Iago fez quantas? São quantas aqui, Iago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 oportunidades de venda para o Caribe, ok? Nessas 7 oportunidades de venda para o Caribe, vocês estão com uma comissão um pouco mais reduzida, a comissão padrão de 10%, financiamento em 8 vezes, porém tem uma jogada nesse daí. Qual é a jogada? O preço que está aqui está mais baixo até do que uma Decolar.com, para vocês terem uma ideia. Tá mais baixo que tudo, é. E muitos lugares vocês vão ter ou uma experiência diferente. Pode Oi? compartilhar a tua tela agora, tá liberado. Agora você vai. Vamos lá. Vou mostrar a tabelinha para vocês, uma tabelinha que apareceu minha esposa no fundo, é isso? Não? Tá aqui. Não. Estão vendo aqui a tela? Sim. Então, assim, vai ter opções de 6, 8, 4 e 7 noites, tá? O período
de embarque, alguns até 2021, até julho de 2021, outros um pouco mais recente, até o final de outubro, tá? E eles vão incluir algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, hospedagem no Gran Paládio, em Costa Mujeres, com all inclusive, translado de chegada e saída. O preço normal de venda, para vocês terem uma ideia, é R$ 4.923, 7 diárias. Vocês vão vender por R$ 4.261, vão ter um desconto considerável para o passageiro. A gente fez algumas simulações e está mais barato do que uma Decolar.com, por exemplo. Algumas outras opções, por exemplo, temos algo mais em conta. Hospedagem no Double Tree Hilton, tá? Com City Tour, passeio no canal, no Panamá e algumas outras experiências e passeios. De R$ 2.735 por R$ 2.105. Só aproveitando o gancho... 3%, para vocês terem uma ideia. Só aproveitando o gancho, para quem não conhece San Blas, o arquipélago caribenho no Panamá, San Blas foi onde foi gravado a última temporada de La Casa de Papel, que Tóquio e Rio estavam presos numa ilha, ou estavam se escondendo numa ilha no Caribe, e essa ilha foi Gunayala, o arquipélago de Gunayala, que é, na verdade, o arquipélago de San Blas. Então, você pensa que você tem um pacote aí, que você tem 4 noites no Panamá, com café da manhã, você tem passeio no canal, passeio de compras, você tem um passeio para San Blas o dia inteiro para ficar nas ilhas, fazer passeio de barco, chip de celular, translado de chegada e saída por R$ 2.000. Muito barato. Acho que nem se você pegar um hotel boutique em Paraty e fizer um passeio de ilha, dá isso. Assim, eu ouso dizer que ficaria mais barato do que Paraty. Sensacional. Vocês estão vendo a tela aqui da lâmina ou não? Sim, estamos. Sim. Então, vocês vão ter acesso a essas lâminas, tá? Que não vai ter o nome da Gastur para vocês utilizarem com as informações, o valor original dele, o valor reduzido e a forma de pagamento em até 8 vezes. Então, uma chamada de vendas que está valendo a pena se todo mundo souber utilizar. Ah, Rafa, e o aéreo? O aéreo a gente faz aqui para vocês também, tá? O aéreo a gente consegue parcelar em mais vezes, sem problema nenhum, e o aéreo a gente consegue repor um pouco a comissão. O aéreo a gente paga até 13% de comissão sem problema. Então, são oportunidades de venda mesmo com um valor muito reduzido, para não ter aquela desculpa, mas eu estou perdendo para a internet. Não, não vai perder. A Gastur está abrindo mão de comissão, assim como fizemos uma redução razoável da comissão do agente de viagem, para chegar dentro de um valor X que dê para bater tranquilamente as pontos cons. E então, pegar aquele passageiro que quer oportunidade e quer preço, né? Isso aí, pessoal. Beleza. E aí, gente, é o seguinte, ó, o Rafa vai me passar todas essas lâminas, eu vou também passar para ele o contato de vocês, para ele enviar diretamente isso, mas ele vai também nos enviar essas lâminas todas para a gente repassar por vocês. Então, todo mundo que quiser, já tem um monte de gente deixando o e-mail aqui do ladinho também, tá? Pode nos chamar lá no Coagente, lá no Instagram, nos passar que a gente vai reenviar para todo mundo, vai repassar para eles, porque como ele falou, você tem que estar cadastrados com a Gastur aqui de Porto Alegre, tá? Para ter esse comissionamento diferenciado. As de 14% tirando essas promoções agora, tá? Com a Gastur Porto Alegre. As demais vendas, que é essas lâminas que a gente mostrou agora para vocês, podem comprar com as unidades que já estão acostumados. Se já compra com São Paulo, Minas Gerais, com Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Sorocaba, pode continuar comprando normalmente sem problema algum, tá? Show aí, gente. Agora eu vou abrir, eu não sei se vocês têm algumas perguntas. Eu vou abrir para vocês poderem tirar dúvidas com o Iago e com o Rafael sobre os destinos e tudo mais, tá bom? Um de cada vez, vamos lá. Quem tem dúvida? Alguém tem dúvida? Aqui, ó, a Kelly perguntou, essa do iate, para quem direcionamos a solicitação de orçamento? Kelly, você é da onde? Kelly, né? Kelly. Aqui de São Paulo mesmo, Iago. Kelly, você pode mandar ou para a Matriz, se já comprou com a Matriz ou com Sorocaba, mas também pode mandar para Porto Alegre. Eu vou deixar meu e-mail de contato para vocês, tá? Caso vocês não estejam trabalhando com a Gastur em algum outro estado, aí está o meu e-mail, podem entrar em contato diretamente comigo, que eu posso atender vocês também com o maior prazer. Perfeito, excelente. Muito obrigada, adorei essa opção. Acho que é uma ótima alternativa para quem não quer ficar agora em hotel. Nossa, muito lindo. É uma boa. E tem uma outra pergunta lá em cima que alguém pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho, posso?
Pode Ô, falar. Rafa, Essas opções de experiências e coisas a gente consegue procurar pelo portal? Consegue. Vocês, no site da Gastur, é que assim, eu não abri o site com vocês hoje porque o servidor deu um problema e o site estava um pouco com algumas é inconsistências. que ele está Mas sendo o atualizado, site, Iago, por isso. Oi? O site está terminando de ser atualizado, é por isso que estava dando É. consistência de abrir a parte de experiência. Exatamente, mas quando você abre a página de experiências, você vai ter acesso aos pacotes que já estão ali pré-estabelecidos com cada experiência, pelos seus nichos, tá? Quando você entrar em experiências lá, ele vai ter alguns pilares essa landing page. O pilar é aventura, hospedagem inusitada, gastronomia, esportes e shows e espetáculos, tá? O que diferencia? A aventura fala por si só, a gente tem a aventura nos 4 elementos, então a gente divide por água, fogo, terra e ar. A parte de hospedagem inusitada são essas hospedagens em charters, são hospedagens em motorhome, são hospedagens no hotel de gelo, por exemplo, no Canadá, hospedagens em quartos suspensos na Cordilheira dos Andes, no Peru. Enfim, você vai ter esses pilares que eles estão ramificados pelo nicho da experiência que for. Então, gastronomia, você tem experiência de caça às trufas na Itália, enfim, vai abrindo aí e aí você vai navegando, mas no portal da Gastur sempre tem, as opções de passeio sempre estão lá e você sempre vai achar, por exemplo, Punta Cana, você jogou passeio, vai ter o passeio de Isla Saona normal, de catamarã, mas vai ter o sobrevoo em Isla Saona depois com uma parada numa praia isolada para o casal, essas coisas mais específicas, tá? Assim como vai ter... Então, não na internet, lá no portal. É que eu não sei como a No intranet, portal, o Rafa tá aí. no portal, tu vai achar, Rafa, na parte de serviços, tá? Vocês estão vendo aí o portal da Gastur? Uhum. Perfeito. Beleza. Se eu botar aqui, por exemplo, Cancún. Eu imaginei que fosse. Tu buscar em Cancún, por exemplo, ele vai puxar desde a parte de transfers a passeios também. Para vocês terem uma ideia de passeios. Ele vai dar uma série de passeios. Olha o mergulho no museu aí, mergulho no museu, subaquático. Em todas as ó, experiências. gente, aproveitando a tela do Rafa. Rafa, sobe ali um pouco, por favor. Claro. Olha o preço da desce, o preço da Cocobong e o preço do Musa. É o que eu falo da questão da experiência. Realmente. E no portal da Gastur tu tem todos os detalhes também, tá? O bom para o passageiro é que não vai sigla nenhuma, ou seja, o que vocês encaminharem para o e-mail, o passageiro vai receber sem nenhum tipo de sigla, é bem tranquilo para ele poder saber ler. De diferença, gente. É R$100 para ter uma diferença totalmente diferente. Tem uma pergunta que foi feita lá em cima no meio do treinamento, e eu quero ler para ti, que é o seguinte, ó. É bem específico sobre o treinamento, tá? Quantos dias ficar em cada lugar? A Andréia perguntou. Por exemplo, 3 em Cancún para curtir o All Inclusive, 4 em Riviera Maya para os passeios e mais uns 2 em Tulum? O que tu indica? Acho uma boa. Eu acho que isso vai, assim, nunca vai fugir muito desse moldezinho, que vai depender mais do perfil de cada cliente, né? Tem cliente que vai ficar em Cancún e não vai querer fazer atividade nenhuma. Vai querer curtir o hotel mesmo. Então, 3 noites em All Inclusive está mais que justificado. Mas aquela pessoa que vai ficar em Cancún, mas quer um dia ir para Isla Mujeres, por exemplo, eu já colocaria 4 noites em Cancún, porque Cancún passa rápido. Você sai numa noite para ver uma balada, ver um bar, ir no beach club, no outro dia você fez uma Isla Mujeres, acabou. Você tem mais 2 dias de hotel. Então, de 3 a 4 noites em Cancún, eu acho ideal. Playa del Carmen, eu acho que funciona 3 noites. Por que 3 noites? Porque dificilmente você vai ficar os 3 dias, os 4 dias que você for ficar, você vai ficar fazendo passeio incansavelmente, até porque você já vai ter feito alguma coisa em Cancún. Então, acho que 3 noites e 4 dias, para um desses dias você focar num passeio de full day tour, e à noite, um dia você pegar um Cirque du Soleil, uma coisa que não tome muito tempo e que seja uma experiência legal também. E Tulum, de 2 noites mínimo, assim, acho que não vale a pena ficar uma noite em Tulum, tem que ser no mínimo 2 noites. Eu aconselho sempre Playa del Carmen, café da manhã. Agora eu acho. E eu acho que Tulum,
para que tem gente que prefere ficar no all inclusive. Por exemplo, tem o Dreams Tulum, que é um ótimo hotel all inclusive. Mas quem quer aquela coisa mais imersiva, a experiência do lugar, vale mais a pena pegar um hotel com café da manhã, que seja desses sustentáveis, etc., porque você realmente entra na vibe do lugar. Eu acho que 10 dias para você conhecer a Riviera Maya tá muito bem justificado. Lógico que você vai ficar só com vontade de conhecer mais coisa. Quando a gente foi, né, Aline? Acho que a gente ficou 7 dias, né? 6 noites, 6 noites, 7 dias. E assim, poxa, falta muita coisa para se fazer. Então, acho que 10 dias já você consegue distribuir bem entre esses 3 pilares. Até porque, gente, assim, tem gente que prefere, por exemplo, ficar, não, olha, eu vou ficar 5 noites em Cancún e depois eu vou ficar 5 em Tulum. Não fique em praia, mas vai visitar a praia. Então, quando tá em Cancún, faz um passeio à praia nessas 5 noites e aproveita um pouco para conhecer. Mas, no geral, assim, é muito particular de cada um. Eu, por mim, por exemplo, ficaria todo o tempo em Tulum. Para mim, por ti tu Tulum é ficaria um mês incrível. tranquilamente, né? Iago, Ficaria um mês Sargasso, fala um pouquinho pro pessoal de Sargasso. Tá. Antes do Iago entrar nessa parte, gente, essas promoções que o Rafael lembrou é da parte terrestre. E vamos lembrar que a Copa está com uma promoção bacana para remarcação, até 3 remarcações, gente. Isso que é legal. E os hotéis também estão bem flexíveis, tá? Por exemplo, a Rede Palladium, gente, vocês podem remarcar não só data, mas vocês podem trocar nome e trocar o hotel. Nossa. Então, por exemplo, que você comprou uma tarifa fixa, aí você comprou o Palladium Costa Mujeres. O seu cliente não quer mais ir para o Palladium Costa Mujeres, ou pior, ele não quer mais ir para o México, ele pode trocar para o Palladium de Jamaica e ele não paga nada. Sensacional. Ele pode trocar para o Hotel Palladium de Jamaica e trocar nome. E ele pode trocar data. A única coisa que você tem que respeitar é a questão, tipo assim, o que é alta temporada e o que é baixa temporada. Então, eles dividem 2 períodos no ano de 2021, eles dividiram em 2 períodos, um é alta, outro é baixa. Se você vendeu na baixa, você pode remarcar sempre na baixa, e se você vendeu na alta, aí tanto faz, você remarca na alta ou na baixa, não tem problema. Mas é uma questão que isso vale muito a pena. A Hard Rock também estava fazendo isso, ou seja, você comprou o Hard Rock de Los Cabos, você quer trocar para Punta Cana, você quer trocar para o de Cancún, você troca também, eles têm flexibilidade sem diferença tarifária. Então, se você juntar um aéreo da Copa, que tem a flexibilidade de 3 remarcações sem custo, com um hotel da Palladium, um hotel Hard Rock, um hotel que você tem em outros países e você pode trocar o país, eu acho que é sensacional. A Damiana está perguntando qual é a alta e a baixa, qual a melhor época para ir. Tá. Gente, o Caribe é aquela coisa assim, eu já tive oportunidade de assistir em todos os meses do ano, eu nunca senti uma diferença muito brusca entre um mês e outro, tá? Tem alguns destinos, e quando a gente fala de América Central, por exemplo, eu evitaria ao máximo agosto, setembro e outubro, tudo que for de América Central, mas no Caribe em geral, gente, é calor o ano inteiro, é aquela coisa assim, chuva vai ter, porque não adianta, é Caribe no verão, ou no inverno, ou na temporada de chuva não vai chover, é aquela pancada de chuva que rapidinho some e vem o sol de novo. Mas se a gente for colocar, a baixa temporada vai flutuar entre, sei lá, agosto até novembro, eu falo, porque tem algumas quebras no primeiro semestre, mas geralmente é isso. Cancún tem a questão do fato do Spring Break ser em março, então março encarece muito em Cancún. Maio já é um mês que já começa a baixar um pouco a tarifa, mas geralmente agosto, setembro, outubro, novembro é super tranquilo de ir. Eu acho novembro fantástico porque já tá quente, já tá bem calorzão mesmo e dá para aproveitar bastante, mas no geral não sinto muita diferença de época, tá? O pessoal fala muito daquela questão dos furacões, mas é temporada de furacão. Gente, eu vou lembrar vocês que San Andrés, quando foi devastado pelo furacão, foi em abril. E, tipo, abril nem é temporada de furacão. Curaçao, quando foi acabado com o furacão, também foi abril e maio. Então, assim, eu não gosto de colocar até para cliente nada o que é período de furacão ou não. Eu não coloco isso. Eu já peguei um furacão nas Bahamas, eu estando nas Bahamas, uma semana depois que acabou o período do furacão. Então, você imagina se eu tivesse ido numa agência e falado, eu só quero viajar fora do período. Aí a pessoa vai falar, pode ir a partir dessa semana que não vai dar problema. Thiago, eu peguei final de outubro lá nas Bahamas, final de outubro. Eu e o Thiago pegamos lá. Imagina. Então,
Eu peguei em Nassau, né, nas Bahamas, aquele furacão Sandy. E eu peguei ele no começo de novembro, quer dizer, já tinha acabado a temporada, assim, né? Mas... Eu acho que é uma coisa legal, porque às vezes as agências acabam não falando, eu acho que, né, não tem motivo para falar no primeiro momento, mas muitos clientes vêm perguntando. Por exemplo, tem uma oportunidade bacana de setembro ou outubro, mas é período de furacão, não quero ir. Olha, uma coisa que eu sempre dou a dica, assim, para aquela pessoa que tá muito insegura, aquela pessoa que realmente não acredita quando você fala que não tem problema. Primeiro que os hotéis têm uma estrutura absurda. Quando eu peguei furacão nas Bahamas, eu nem vi que teve furacão. E assim, eu até brincava com a gente do hotel, falava, nossa, podia ter mais furacão, porque assim, tudo que não estava incluso virou incluso. Então, aquela coisa, se o champanhe era o Shandong que estava incluso, não, agora abre o Veuve Clicquot. E assim, não tem problema. Porque o spa custava $300. Não, você pode pagar $20, vai pro spa. Eles querem fazer qualquer coisa para você distrair a cabeça. Então acaba que o hotel está tão bem preparado, os hotéis eles geralmente aguentam, tem estrutura deles física para aguentar furacões de nível 5, você não corre isso, só vai correr se você não respeitar a norma e sair do hotel num vento de 300 km por hora. Isso vai dar problema. Mas assim, chegar a estragar a experiência não, porque você não vê um furacão parado 3 dias numa ilha, ele passa. Então assim, eu falo porque quando ele passou pelas Bahamas, um dia foi muito feio. No dia seguinte, estava um céu azul, um mar tranquilo, que eu falava, gente, não é possível que passou um furacão aqui. Mas quem ainda está muito inseguro, Aruba, Curaçao, San Andrés, Providência, na Colômbia, essas ilhas, elas estão, em teoria, fora do que é rota de furacão, porque a maioria começa entre a costa da África e o Mar do Caribe, ou entre a América Central para o México. Então, assim, Aruba, Curaçao e San Andrés estão um pouco fora dessa rota. Para quem quiser, ou quem não conhecer Jamaica, ofereçam Jamaica, mas ofereçam Negril. Jamaica é uma das ilhas mais montanhosas que tem no Caribe. Quando você fala de Negril, é simples você entender por quê. Por que todo Rastafari, que a casa de madeira, muito roots, vive em Negril? Eles se sentem abençoados porque o furacão nunca chega em Negril. Porque como eles têm uma das maiores montanhas do Caribe, que chama Blue Mountain, ela barra a questão do furacão. Então o furacão muitas vezes passa por Montego Bay e nem chega perto de Negril. Negril fica super tranquilo por essa questão de montanha. E o mesmo acontece com a República Dominicana. A República Dominicana tem a maior montanha do Caribe, que é Jarabacoa, e se você pega a parte de praia que está colada no Haiti, que você fala que é Baía de Águilas, depois de La Romana para Santo Domingo, você também está fora da rota. Então, assim, tem algumas formas de você explorar o Caribe sem você precisar necessariamente estar numa rota de furacão. Mas é aquela coisa, se o furacão for nível 5, ele estiver passando em Curaçao e você estiver na Jamaica, o mar da Jamaica vai ficar mexido. Você não vai ter tempestade, mas você vai ter o mar mexido normal. Então, o destino não vai dizer muito a questão da experiência, vai dizer o passageiro mesmo em estar tranquilo em viajar. Eu acho que é muito isso. Quando eu passei por essa situação, eu nunca tinha passado, para mim foi uma novidade. Tinha gente que estava comigo no grupo que não aguentava a pressão, tinha gente que aguentava, e eu fingia que estava tudo bem, e de noite eu me matava lá para me resolver. Mas era aquilo de... Eu tinha que ficar durante o dia bem, para poder conversar bem e passar tranquilidade. E assim, passou, e a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Sei lá, eu posso contar de 30 vezes que eu fui pro Caribe, eu dei azar em uma. Então, se for a primeira viagem do passageiro, não tem muito problema, não. Então, gente, vão receber essa gravação. Sim, o pessoal do Mapa de Vênus vai receber a gravação. Estão enlouquecidos, né? Ou seja, vários me perguntaram, quero ver essa gravação. Falei que o Iago sabe tudo de Caribe. Ele era Caribe, a gente começa num Caribe mexicano e ele vai pro resto porque ele sabe tudo. Gente, ele sabe tudo. O teu problema é que tu sabe demais, Iago. E a gente fica Imagina, assim, que é isso. A gente fica falando. Mas eu acho que responde a pergunta do Rafael sobre o sargaço, que as pessoas querem saber também. Claro. Gente, o mar de Sargasso, não é que assim, o pessoal fala de Cancún, parece que Cancún é culpado, parece que Sargasso cria em Cancún, né? Mas, na verdade, eu já escutei milhões de teorias. Já escutei mexicano culpando o brasileiro, porque o Sargasso vem da Amazônia. Já escutei jamaicano culpando o brasileiro e o mexicano, porque é um pouco de cada. O que é sargasso, Iago? O sargasso, na verdade, se você for pegar desde, acho que de livros de Júlio Verne e as primeiras explorações que tiveram nos mares, existem menções ao mar de Sargasso. O mar de Sargasso é um mar que existe mesmo, ele fica no Triângulo das Bermudas, lá em cima, que é entre Nassau, Bermudas e Estados Unidos, então ele faz esse triângulozão. O Sargasso está numa parte disso. É um mar que
Ele tem um banco de areia, uma extensão quilométrica de banco de areia teoricamente raso, a gente pode falar de, sei lá, 2 metros, 1 metro de profundidade, que por a água está muito quente, muito parada, com uma série de micro-organismos ali, cria essa vida, que é essa alga, e ela se desprende do fundo, principalmente quando o mar tá abatido, e ela segue corrente, normal. Aquela coisa, é muito aquela coisa, se você pegar uma garrafinha, escrever um bilhete e jogar no mar, você não sabe onde vai dar, mas vai longe pra caramba. Então, assim, o México, ele tem épocas, sim. O que eu acho legal para vocês ficarem tranquilos? Não adianta eu contar que o México não tem, que o México tá lindo, maravilhoso, e chegar lá, dar uma zica e pegar um final de semana que tá cheio de sargaço. Se vocês entrarem no site tem um site do México, vocês digitem no Google assim, Webcam Max. O Webcam Max é um site do governo que você tem câmera de vários hotéis. Na zona hoteleira, se eu não me engano, você tem do presidente intercontinental de Cancún, que fica do lado do Hyatt do Fiesta Americana. Você tem o do Cristal, que fica ali na ponta, na zona hoteleira, perto da Cocobongo, etc., essas coisas. E aí você vai descendo, você tem câmera em Riviera Maya, você tem câmera em Cozumel, tudo. Essas câmeras, elas são ao vivo, em time, 100% do tempo. Então vocês entram lá, eu dou uma dica. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para vocês verem mais ou menos aqui o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Share. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisam, por favor. Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Tá. Então vamos entrar aqui só para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Pessoal, Aqui é o essa seguinte. dica vale ouro, viu? Ó, a Webcam Max, eu vou entrar já para vocês entenderem como funciona. Vamos colocar aqui na Webcam Max. Ó, quando você entra Panorâmica Praia Cancún, acho que é esse aqui. Ó, é esse site aqui, tem que ter essa logo aqui, porque é o site oficial do governo, tá? E aí, por exemplo, aqui ele vai mostrar para vocês todo o timeline, as últimas 2 horas ou ao vivo. Então aqui, por exemplo, esse daqui é do Beach Palace, do Hotel Beach Palace da Rede Palace, é a câmera que tá no hotel. Do lado direito vocês veem o mar de Cancún. E agora tira o som do ao vivo. Peraí, tirei. Pronto? Tá. Então aqui do lado da esquerda é a lagoa que a gente estava comentando. Aqui é a Boulevard Cuculcán, que passa aqui, que vai até a ponta da zona hoteleira lá, que é onde passa aquele ônibus de $1 que eu estava falando para vocês. E aqui você tem o mar. Então aqui você já vê que não tem sargaço. Já dá para ver que aqui já está tranquilo de sargaço. Só que, por exemplo, aí você tem várias. Aqui é do Cristal, por exemplo, que fica bem na ponta de Cancún. Aqui é do Parque Royal. E aí você vai tendo vários hotéis. O que é legal? Você joga no Google aqui, por exemplo, você sabe que aqui o Parque Royal está por aqui, o cliente está vendo algum hotel na região, sempre vem no Webcam Max e busca o hotel mais próximo de onde o hotel que o cliente está comprando. Por exemplo, esse aqui que é o Hotel Presidente, o Presidente fica aqui em cima, ó. Deixa eu abrir aqui. O Presidente, ele fica bem aqui em cima na zona hoteleira, ó. Lado do Dreams. Aqui, Presidente Intercontinental. Tá vendo? Ele tá bem aqui, esse hotel. Ele tá do lado do Dreams, que é aquele que a gente tava falando do Pet Friendly. Quando você vem aqui nessa câmera, ele tá mostrando exatamente a frente da praia dele ao vivo. Então você vê que não tem sargaço nenhum. E aí, o que eu pego também? Gente, uma outra dica. Eu pego esse bonequinho aqui no cantinho, ó, que ele nunca mente. Tá vendo que eu tirei ele aqui do canto? E aí eu venho aqui na praia, por exemplo, do Dreams. Eu tô oferecendo Dreams pro meu cliente. Eu falo, vou mostrar pro meu cliente sem Photoshop e sem nada. Então eu jogo o bonequinho lá, porque não é imagem de site, não é nada, é simplesmente a imagem do Google, e você tem acesso de como é que é a praia. Então você vê que a água é transparente, cristalina, e assim, é bem Caribe mesmo, que você vê que as pessoas estão bem longe aqui da areia e a água ainda está na cintura. Então o legal é que você vê as fotos de realmente como é que são a praia do hotel, sem aquela photoshopagem de site, de divulgação. Eu gosto muito de usar porque
é aquela coisa, você consegue mostrar para o cliente que você tem uma praia super calma em Cancún, sem onda, sem nada, e ali, gente, ó, se eu não me engano, ali daria para ver Isla Mujeres, mas acho que não é essa daqui, não. Isla Mujeres tá mais para frente, tá bem de frente aqui para essa praia, tá vendo? Consegue ver? Que ferramenta sensacional é essa que o Iago trouxe para vocês, gente. Pra vocês... Isso aqui é muito legal, e aqui é o que eu falo, por exemplo, o cristal, que fica aqui na ponta. Essa parte aqui de Cancún, gente, essa parte do set, como é mar aberto aqui na frente, você não tem Isla Mujeres, não tem nada. Aqui que a gente estava mostrando na praia, a praia é muito tranquila porque você tem a barreira de coral de Isla Mujeres. Aqui você não tem. Então o que acontece? Aqui às vezes você pode pegar a bandeira vermelha na praia. Ah, Iago, mas poxa, os hotéis aqui em cima estão sem disponibilidades, ou tá fora do budget do meu passageiro, ou por algum motivo ele não quer ficar aqui, mas ele tá com criança, ele quer uma praia mais tranquila, mas ele não quer sair da zona hoteleira de Cancún. Gente, você tem duas opções. Aqui embaixo, a Punta Nizuki, que você tem a barreirinha da ponta aqui, que você deixa o mar mais tranquilo. E você tem aqui em cima, que é, por exemplo, o Hotel Cristal, que o cristal tanto reflect quanto o cristal normal. E é, por exemplo, você joga o bonequinho. Vamos mostrar uma imagem melhor. Sempre tenta pegar uma imagem com bastante claridade, para o pessoal ver quais são as diferenças da praia. Deixa eu tentar colocar nessa, não sei se vai dar para vocês verem. Mas, por exemplo, ó, isso aqui é a Praia do Cristal. Então, o cristal tá aqui, são essas torres brancas aqui, o Complexo do Cristal. Isso aqui foi feito justamente para não ficar tirando areia daqui, muito vento, muitas essas coisas, para não ficar, então eles colocam essa coisa mais para, não é decoração nem nada, não. Mas olha a cor da água e olha como é flat, assim, você não vê onda. Então, aqui, para quem tá com família, para quem tá com criança, é uma excelente opção. É diferente de você pegar o bonequinho, aquela coisa que eu falo. Você pegar o bonequinho, aí você vem aqui embaixo e joga no meio do Panama Jack, que é o antigo Gran Caribe, por exemplo. Você já vê que aqui já tem bem mais onda, tá vendo? Parece uma praia nossa, assim, vai, do Carioca, só que turquesa. Mas tem bastante movimentação. Então, para criança, às vezes não é tanto ideal. Então, eu sempre aconselho para vocês, ó, hotéis para criança, para tranquilidade, para poderem ficar no mar, é aqui, ó, do Hyatt para cá. Ou seja, você vai pegar Hyatt, Intercontinental, Festa Americana, Dreams, Oasis Palm, os Rius estão para cá. Então, esses hotéis têm praias tranquilas e sem muita onda. Aqui, nessa parte do set, lembre-se sempre, é a punta aqui do Cristal, é Punta Cancún, e aqui embaixo Punta Nizuki, que são as praias mais tranquilas. Aliás, um hotel virtuoso, excelente, maravilhoso, é o Punta Nizuki. Ele tem os quartos tanto dentro da parte do mangue quanto na praia. Então, é um hotel de extremo luxo, super exclusivo, e também que fica numa parte de mar bem tranquila. Alguém tinha falado alguma coisa para mostrar Isla Mujeres, gente? Eu queria mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês aqui o que é um pouco de Isla Mujeres. Esse bonequinho é ótimo porque ele não mente. Sabe o que eu vou pedir para vocês, Iago? Nesses hotéis que vocês estão disponibilizando as promoções aqui de Caribe e tudo mais, de México, se vocês tiverem os vídeos dos hotéis para passar para as agências, claro. A gente tem inclusive vídeo de protocolo que os hotéis estão seguindo agora na quarentena, tá? Ó, aqui só para vocês terem ideia, isso aqui é Isla Mujeres, tá? Não, amor, minha câmera está desligada. Minha câmera está desligada. Acho que tem gente com o microfone ligado, gente. Vou pedir para Vamos lá. Então, assim, Isla Mujeres é que a gente fala de mar tranquilo, né? Então, você olha que o mar realmente, sim, é muito calmo, é muito cristalino. E é o que a gente estava falando da diferença. Então, geralmente, se o cliente não quer ficar aqui, por algum motivo, tá com família, Isla Mujeres é uma opção maravilhosa para ficar, por causa das praias mesmo. E aqui essa Praia Norte que a gente estava falando um pouco mais cedo, só para vocês entenderem um pouco como é que é. Vou pegar uma foto mais iluminada.
Então, Praia Norte também, turquesa, azul, calminho e de frente para Cancún. As navegações saem de Cancún e param aqui, mas quem está hospedado em Isla Mujeres é legal porque todo mundo vem para cá para fazer passeio de um dia. Então, no final do dia, eles têm que voltar, porque pega a última barca. E a ilha fica praticamente para você explorar. E é muito legal porque é outra vibe. A ilha de dia e a ilha de noite são duas experiências diferentes, por isso que eu mencionei que vale a pena você se hospedar lá também. E no geral, acho que é isso. Acho que se a gente for começar a falar aqui mesmo, acho que a gente fica até amanhã falando, vai mostrando. Eu, com o maior prazer, vou brincando aí de Google Maps com vocês. Mas foi o que o Rafa e a Aline falaram, o que vocês precisarem, a gente está à disposição sempre. Teremos mais treinamentos de experiências. E eu vou enviar para vocês os vídeos dos hotéis e os vídeos de protocolo, tá?